O assunto hoje é o que é salvação. Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, um canal que nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu sou a pastora Amanda Souza, da Lagoinha Taubaté, e hoje nós vamos falar sobre o que é salvação. Todos nós pensamos em salvação, sempre pensamos como o grande dia que nós vamos ver o Senhor face a face. E é sim, a salvação é esse dia, é o dia que nós vamos encontrar com Ele, o grande dia, que nós vamos para Nova Jerusalém, vamos ter o nosso corpo transformado. Mas salvação é muito mais do que isso, estar com o Senhor vai ser o ápice da salvação, a vida eterna com Ele. É o ápice, mas salvação é muito mais do que isso. Nós temos uma vida aqui, antes desse grande dia, Antes desse grande dia, eu preciso viver como uma pessoa que foi salva, uma pessoa que conheceu a salvação. E para começar, nós vamos falar bem do comecinho, Quando o pecado entrou no mundo. Então, quando o pecado entra no mundo, eu não só perco a vida eterna, mas também eu perco a comunhão e eu perco uma vida de santidade. Então eu não só estou separada de Deus eternamente quando o pecado entrou no mundo, como também eu perco a comunhão com o Senhor e eu perco a minha vida de santidade. Olha o que diz em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a palavra diz que todos pecaram e carecem. O que quer dizer isso? Que todos nós nascemos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Quer dizer que não somos mais participantes. Um pecador, ele não é participante da glória de Deus. Ele não vive a vida de Deus para ele, Olha o que diz a palavra em Efésios 1, do 3 ao 7. Então, antes da gente ler, é importante a gente entender que quando o pecado entrou no mundo, e nós somos afastados de Deus, por causa que Deus é santo e nele não há trevas, e nós somos conhecedores do pecado, nós somos separados. E não só separados da vida eterna, mas separados também da comunhão com Deus, de ter uma vida de santidade. Nós desconhecemos o caminho da santidade. Então a palavra, só que graças a Jesus Cristo, que nos ligou novamente com o Pai. Então, como eu disse, em Efésios 1, do 3 ao 7, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a partir do momento que eu conheço o Senhor, que eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, que eu entrego a minha vida para o Senhor, que o Espírito Santo ele me convence do pecado, da justiça e do juízo, eu entendo que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Então, tudo que Jesus conquistou, não só a vida eterna, mas toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, todas as sortes de bênçãos dos céus são para mim. Olha no verso 4. Assim como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, dele nos escolhe antes de tudo. Nós já somos escolhidos. Antes mesmo de você entregar sua vida para o Senhor, você já foi escolhido nele. E nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Mas somos escolhidos para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Então aqui já não está falando só da minha vida eterna, quando eu estiver na glória, mas antes. Então a salvação, ela também fala dessa vida de santidade, de ser irrepreensível e andar em amor, diante do Senhor. No verso 5 diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade. Então o que Deus fez? Ele nos predestinou, ele já nos colocou um destino. Para quê? Principalmente para você ser
filho dele. Então ele nos já tinha um destino para nós. Eles vão ser meus filhos, né? O espírito de adoção que clama Abba Pai, ele vem habitar quando você crê em Jesus. Então esse espírito, ele testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Então você sabe, você que crê, você sabe que você é filho de Deus. Porque o espírito de adoção, o Espírito Santo, ele clama Abba Pai. Então o espírito que está em você agora está clamando ao seu Pai. Está clamando ao seu Deus. Então ele te predestinou para você ser filho. Então Deus já preparou tudo de antemão. No verso 6, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então isso é graça. Então você foi chamado para o louvor, a tua vida de santidade, né? Essa salvação todos os dias, essa glória que você carrega, isso glorifica o Pai, né? Você foi chamado justamente para isso, para o louvor da glória do Senhor. E isso ele te deu gratuitamente. Isso é a graça que nós não merecemos. Ele te chamou, né, para viver essa glória em Jesus. E no verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, em Jesus Cristo, você tem a redenção, quer dizer, você é redimido, né? Os seus pecados são perdoados. Então, você foi comprado por um alto preço. Para sim, para a vida eterna, mas você está debaixo desse sangue, você anda em santidade, os seus pecados são perdoados. A palavra fala que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, ele não se lembra mais dos seus pecados, né? Nós que temos, né, essa humanidade, essa mania de sempre trazer à memória aquilo que já aconteceu, do nosso passado, ficar relembrando, né? E isso vai nos entristecendo, mas Deus, ele, através do sangue de Jesus, ele apagou o seu pecado, né? Se você tem uma vida diante dele, você é livre do pecado. Olha o que diz também em Romanos 8, do 29 ao 30. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então Deus te conheceu de antemão. Então, antes de tudo, né? Antes dele criar todas as coisas, ele já te conheceu e já te deu um destino. Então ele te conhece pelo teu nome. E ele já te predestinou para você ser o quê? Para você ser a imagem do filho dele. Então Deus tem um plano para a sua vida. E tudo foi preparado antes. Deus pensou em tudo antes. O amor dele veio antes de tudo. Ele te amou primeiro. Antes de você nascer, ele te amou. E ele te predestinou para quê? Ele te predestinou para ser igual ao filho dele, para ter essa vida santa. E ele te chama. E ele não só te chama, ele também te justifica. O sangue de Jesus, a cruz de Jesus te justifica. Você agora é justificado, né? Os seus pecados foram pagos, você é aceito. E não somente isso, ele também te glorifica. Isso é, você é participante da glória de Deus, né? Agora em partes, né? Porque a palavra diz que em partes conhecemos, em partes profetizamos. Mas vai chegar o grande dia que nós vamos estar num corpo glorificado. Mas enquanto isso, nós já somos participantes da glória de Deus. Então ele de antemão te chama. Ele de antemão, ele já te justifica e te glorifica. Olha o que está escrito em Gálatas 1, o 15 e o 16, a parte A. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Aqui é Paulo falando. O que Paulo está falando? Que ele separou Paulo antes dele nascer. Então, antes de você nascer, Deus já te predestinou. Então, Deus já separou Paulo. E ali ele já, qual que foi, né, o propósito, o destino? Para que ele pregasse entre os gentios sem detença. Então, Deus, ele te chama, ele te justifica, ele te dá um chamado, ele te justifica, ele te glorifica, ele te predestina para algo superior.
né? Algo que está além, né, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos, é aquilo que vem do céu, é a glória de Deus. E Jeremias também tem esse mesmo entendimento. Jeremias 1, o verso 5: antes que eu formasse no ventre materno, antes que eu te formasse, olha Deus falando para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, olha o que Deus está falando para Jeremias, né? Antes de você sair do ventre da tua mãe, eu já te conheci. E é o que Deus está falando para você. Antes de você vir a esse mundo, eu já te conheci e já te constituí, né? O seu chamado. Então, o seu chamado já está constituído, né? E no caso de Jeremias, ele era profeta às nações. E Deus revela isso para ele. Então, antes de todas as coisas, Deus já te predestinou para essa vida santa. Então, a salvação, ela é muito além só daquele grande dia. Ela já começou, né? A partir do momento que você se entrega para o Senhor, ela já começou. A sua vida é mudada, a sua vida é transformada. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. A glória do Senhor vai nos transformando e nós vamos sendo partes, né, e participantes da natureza do Senhor, né? Agora você é participante da glória que estava em Jesus Cristo, né? Toda a redenção que estava sobre ele, né? Os chamados, os dons, né? O Espírito Santo se movendo nele, isso também é para nós, né? Então agora você tem a sua vida depois de salvo, né? Depois do dia que você falou sim para o Senhor, ela vai glorificar a Deus em todas as situações. Seja na tristeza, seja na alegria, seja nas suas provações, seja no tempo difícil, tempo de escassez, seja no tempo da provação, tudo vai glorificar o nome do Senhor. Seja nas suas vitórias, nas alegrias, naquilo que o Senhor derrama na sua vida, glorifica o nome de Deus. Quando você flui no Espírito, quando você está no centro da vontade de Deus, sua vida está glorificando a Deus. Isso é salvação. Mas também quando você está no tempo do choro, né? Tudo isso, se você está rendido ao Senhor, vai glorificar. Isso é nascer de novo, né? O Espírito Santo te conduzindo numa vida reta até o grande dia. Isso é salvação. O Espírito Santo te levando, fluindo através da sua vida, te convencendo, te mostrando, soprando na sua vida aquilo que você tem que fazer. Isso é salvação. As pessoas olham para você e vão enxergar Deus em você. Vão enxergar uma vida que não condiz com a vida daqui. Porque a salvação é isso, né? É algo superior, é algo que vem de Deus. É a graça de Deus fluindo em nós. E ela se revela, né? Ela cresce, ela brilha. Então, isso é mostrado às pessoas também. Então, a palavra diz que Jesus nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Deus, olha o que Deus faz. Ele te tira do império das trevas. Isso é salvação. E te coloca onde? No reino do Filho do seu amor. Então você nesse reino, você participante desse reino, isso é salvação. Então salvação, ela está em viver uma vida no reino de Deus. O reino de paz, de alegria, de justiça, né? Você ser participante da justiça, você ser participante do Jeová Rafá, né? O Deus que te cura, do Jeová Jirê, o Deus que provê na sua vida. Você ser participante da glória de Deus, né? Então você é transportado para outro reino, transportado para um reino de amor, o reino do Senhor Jesus, né? Um reino de estar o quê? Em comunhão. Porque é aquilo que nós falamos, quando o pecado entrou no mundo, eu não só perco a vida eterna, mas eu também perco a comunhão. Então a salvação é essa restituição da comunhão com Deus, né? Do próprio Deus habitar em você, de você escutar a voz do Senhor. Isso é salvação, isso é você ter comunhão, é fazer com Ele, né? Você ser cooperador do reino de Deus, coparticipante da glória de Jesus, né? Jesus falou assim, ó, vocês vão fazer obras e obras ainda maiores. Isso é comunhão, isso é ser participante daquilo que Jesus fez. Isso é continuar o legado de Jesus, é continuar a obra de Jesus, né? Então é muito mais, salvação é muito mais do que eu estou salvo e eu vou para o céu, né? É muito mais do que isso. Existe uma responsabilidade dos meus atos, né? E eu te convido a rever, pensar,
Pensa nos seus atos, pensa na tua vida. A tua vida está glorificando ao Senhor? A tua vida é de alguém que é salvo, de alguém que conheceu o Senhor? Medite nisso, pense sobre isso. A minha vida, quem olha para mim está vendo, eu estou vivendo como uma pessoa salva, uma pessoa que conheceu o Senhor, uma pessoa que escolhe a santificação, escolhe ter uma vida santa, ou ainda, depois que Deus me transportou do império das trevas, eu ainda estou, voltando para as trevas, eu ainda estou lá me sujando nas trevas. Esse é o convite de Deus para a tua vida, Sai do império das trevas, porque é isso que Ele fez. Ele te colocou no reino do Filho dele, para você ser santo, para você ser irrepreensível perante Ele em amor. Isso tudo antes da fundação do mundo, Ele te chama para quê? O que a palavra diz? Para um novo e vivo caminho. Esse é o caminho de Jesus. É um novo e vivo caminho. Deus tem um caminho novo para você. Para a gente terminar, Filipenses 2:12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então isso é uma responsabilidade nossa, porque Deus, Ele já nos concedeu isso no seu Filho. Então qual é a minha responsabilidade agora? É desenvolver a minha salvação. É ter uma vida santa e irrepreensível, com temor. Esse temor é um temor a Deus, é um temor à soberania de Deus, à reverência de Deus, porque a própria palavra diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então a gente tem que temer não aos homens, mas temer aquele que tem poder, sobre as nossas vidas, A gente tem que temer a Deus, aquele que é o nosso justificador, aquele que é o nosso advogado, aquele que controla, todas as coisas, que está sentado no alto e sublime trono. Então a palavra está dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então há uma responsabilidade na nossa vida. Então nós temos que olhar para a nossa vida e falar: eu estou vivendo como um salvo, eu estou vivendo como alguém que conheceu o Senhor. Eu quero deixar essa reflexão para você. Amém? Em nome de Jesus, eu creio que essa palavra te abençoou demais, porque é a palavra de Deus que é viva e eficaz, E ela traz vida, aquilo que estava morto. E até mais, até o próximo vídeo, Compartilhe, para alguém que eu creio que Deus já colocou no teu coração. Curte essa mensagem e até a próxima, em nome de Jesus.